Saudações, nobres estudantes, sejam bem-vindos a essa primeira tentativa de nós termos um vídeo complementar no qual a gente possa aproveitar um pouco melhor o nosso tempo, já que os nossos encontros na parte síncrona, eles são muito curtos e a gente acaba tendo que fazer algum tipo de escolha. Se optarmos por um estudo mais aprofundado do texto, das questões teóricas envolvidas no texto, nas obras de maneira geral, a gente acaba sacrificando a possibilidade de um diálogo maior entre nós. Por outro lado, se nós escolhermos usar a parte síncrona como um momento maior de diálogo, de debate entre os estudantes de maneira geral, entre a turma de maneira geral, nós acabaríamos assim optando por reduzir a nossa possibilidade de aprofundar o estudo teórico de cada obra que a gente porventura estivesse estudando. O objetivo desse vídeo então é que nós possamos buscar um aprofundamento teórico um pouco maior, pensando elementos específicos que o texto pode nos trazer, que são importantes para a unidade que nós estamos inaugurando agora, a unidade 1 do nosso programa, quanto também para outros elementos que eu imagino podem estar gravitando as preocupações de vocês enquanto estudantes do sétimo período, né? A existência desse vídeo não é uma garantia, nenhuma promessa, nada disso, de que serão realizados outros vídeos desse tipo para cada obra que nós formos estudar. Não. É um teste, é uma experiência e que eu vou verificar a viabilidade dela, tanto enquanto a sua potencialidade de instrumentalizar, de melhorar as nossas práticas pedagógicas, mas também e principalmente a viabilidade que essa ferramenta impossibilita de trabalho. Afinal de contas, se por um lado ela melhora o tempo nosso de interação, por outro lado, ela amplia muito a quantidade, volume de trabalho meu e que talvez eu não consiga acompanhar esse ritmo por muito tempo, né? Considerando que além dessa turma existem outras mais com conteúdos diferentes dessa disciplina e que também vão me demandar algum tipo de trabalho. Ok, segundo o nosso cronograma, né, a gente já conversou um pouquinho sobre ele na semana passada. O texto de hoje é o texto escrito pela Marcela Alpt Bécio, talvez tenha um problema de pronúncia, é difícil essas questões de nome, e pelo Álvaro Roberto Crespo Merlo. Né, o texto intitulado A Prática Docente de Educação de Jovens e Adultos no Sistema Prisional, publicado no periódico Psicologia Escolar e Educacional. Isso no ano de 2017. Vamos contextualizar um pouco essa questão. Percebam, a nossa unidade 1 ela tem um objetivo principal, que é discutir o espaço da educação de jovens e adultos. Que lugar é esse? A palavrinha, a pergunta que eu tinha deixado para que motivasse, né, a reflexão sobre essa unidade era onde? Onde se dá a prática de ensino nas turmas de educação de jovens e adultos? Que lugar é esse? São poucas semanas que nós temos disponível para pensarmos o espaço. E em função disso, só 2 semanas, eu optei por trazer dois espaços muito presentes nesse conjunto das instituições que possuem turmas de EJA, mas dois espaços que frequentemente são negligenciados, são esquecidos, né, são pouco comentados e que ainda se constituem enquanto espaço de trabalho nosso, do professor, do pedagogo, da pedagoga, especialmente se nós pensarmos naquilo que se refere às turmas de EJA, né, a alfabetização e o letramento de jovens e adultos. Especificamente no caso desse texto, de jovens e adultos que estejam vivendo uma situação de cerceamento da sua liberdade. Ok, alguns comentários iniciais
para nós pensarmos algumas questões que eu acredito serem valiosas para vocês estudantes que estão no 7º período, estão no momento de escrita do seu trabalho de conclusão de curso, e questões estruturais, questões próprias da organização do trabalho de pesquisa acadêmico, científico, que são importantes de vocês observarem aqui a presença deles, o modo como os autores trabalharam esses elementos, porque o jeito que vocês encontram esses elementos nos diversos materiais com os quais vocês estudam pode ajudar vocês a pensarem, se planejarem naquilo que vai ser, ao final de um determinado período de trabalho de vocês, o seu próprio trabalho de conclusão de curso. Lá vocês terão que apresentar alguns elementos próprios da organização do trabalho acadêmico, da escrita científica. E eu queria começar essa nossa experiência desse vídeo comentando alguns desses elementos, né? Por exemplo, o problema da pesquisa. Os autores, logo no início, né, no resumo isso fica claro, mas logo no início do texto, provavelmente dito, eles trazem o elemento que é o grande problema da pesquisa que eles fizeram, né? Que são as repercussões no prazer e no sofrimento mental que derivam do trabalho docente na EJA, né, na educação de jovens e adultos, especificamente inseridos no sistema prisional. Olha que interessante. Olha que interessante. Esse problema tem o seu objeto, né? E eles deixam claro isso lá. O objeto é o prazer, o sofrimento mental pelos quais passam os docentes que trabalham na EJA. Esse é o objeto, né? E para isso eles assumem para si um desafio, né? Um problema para o qual o olhar da pesquisa, focado naquele problema, pode vislumbrar o objeto da pesquisa e dali produzir, né, o conhecimento, produzir aquilo que a pesquisa científica busca fazer, né? E o objeto, sendo o prazer e o sofrimento, foi abordado, foi enfrentado dentro dessa problemática, que é as repercussões no prazer e no sofrimento mental que derivam do trabalho docente na EJA, no sistema prisional. Olha que interessante, a escolha, né? Eu tenho um objeto que realmente se encontra inserido dentro do problema da minha pesquisa. Enfrentar o problema da minha pesquisa me permite abordar o meu objeto de pesquisa. Isso é muito importante, né? Conseguir casar essas camadas ou essas dimensões da pesquisa é muito importante, né? Como estratégia metodológica, eles escolheram as entrevistas semi-estruturadas, feitas não em qualquer lugar, mas feitas no interior das próprias instituições penitenciárias. Isso é uma escolha muito valiosa, né? Eles querem olhar o objeto para o qual debruça a investigação, o olhar investigativo, é o prazer e o sofrimento que derivam daquele trabalho nas pessoas dos docentes. E eles escolhem, então, fazer contato com esses docentes a partir de entrevistas, não em qualquer lugar, não é na casa deles, não é no escritório onde os pesquisadores podem receber esses professores, não. Eles vão ao local de trabalho dos docentes e lá buscam, né, aquelas informações que podem contribuir com a pesquisa, né? E olha, fizeram isso a partir de uma entrevista semi-estruturada. Outra escolha muito interessante. Por quê? Numa entrevista estruturada, nós temos as perguntas, claro, e as respostas fechadas, né? Não oferecem uma oportunidade de inserir-se no diálogo entre pesquisador e pesquisado. Não tem ali a possibilidade de se inserir elementos novos. Já viram aquele tipo de questão, né? Eu recebi uma pergunta recentemente ao abrir o meu Office, né?
me apareceu uma janela me perguntando, né? Você indicaria esse tal aplicativo para algum conhecido? Nunca indicaria, talvez indicaria, provavelmente indicaria, com certeza indicaria, né? As respostas estão fechadas, as respostas já estão padronizadas dentro de um determinado número de opções a partir daquela pergunta que foi apresentada. É, na entrevista semi-estruturada, o pesquisador ele não fecha as possibilidades de resposta, ele permite que as respostas fiquem abertas. Ele não chega para a entrevista totalmente despreparado. Ele tem perguntas com as quais ele pretende fazer o diálogo com o entrevistado. No entanto, aquelas perguntas são elaboradas de uma forma que permite ao entrevistado trazer elementos significativos para ele que estão além da própria pergunta, né? Olha algumas questões exemplares que eu recortei do texto, né, lá da página 287 e 288, que foram feitas aos entrevistados pelos pesquisadores, né? Como se sente em trabalhar em um estabelecimento prisional? Será que essa pergunta feita no modelo fechado, me sinto extremamente mal, me sinto neutro, me sinto bem, me sinto extremamente bem, isso revelaria tudo aquilo que é possível ser revelado se a resposta não fosse tão fechada, mas um pouco mais aberta? É justamente isso que os pesquisadores fizeram, né? Ao estabelecer, enquanto metodologia, uma entrevista semi-estruturada, diga-se de passagem, abrindo aqui um parênteses, né? A estratégia da pesquisa a partir da entrevista semi-estruturada ela é muito difícil, porque ela demanda um volume de trabalho, de bastidor enorme. A pessoa tem que entrevistar, aquela entrevista ela não tem previsão de um tempo, né? Dependendo do entrevistado, essa pesquisa pode ficar maior, pode ficar menor, vai demandar o trabalho de uma transcrição num questionário fechado, que você pode mandar pelo Google, pela Microsoft, tem aplicativos que fazem esse tipo de entrevista com facilidade, o resultado sai pronto, você tem lá gráficos já e você só usa aquilo já pronto dentro da sua pesquisa. Na entrevista semi-estruturada, não. O trabalho é todo do pesquisador, de transcrever aquelas falas, de usá-las do recorte, de como vai inseri-las no texto. É um trabalho muito grande. De toda forma, aquela pergunta foi montada de modo a permitir que o entrevistado pudesse trazer elementos não previstos pelo próprio pesquisador, né? Como se sente em trabalhar em um estabelecimento prisional? Imaginem a quantidade de respostas possíveis para essa questão. Segunda pergunta, né, de exemplo: como é a relação com os colegas? Ou como é a relação com os familiares? Ou ainda, como é a relação com os alunos? O que tu gostas no seu trabalho? O que tu não gostas no teu trabalho? Questões muito amplas que permitem uma gama muito grande de respostas, né? Que vão com certeza impor ao pesquisador um volume muito grande de dados a serem trabalhados e que, no entanto, dados esses que, no entanto, não poderiam, muito provavelmente, serem obtidos de outra forma, senão a partir dessa metodologia, né? Reparem, o objeto que eles escolheram investigar é o prazer e sofrimento, que deriva de um tipo de atividade de trabalho num estabelecimento também muito específico. Como revelar isso? Essas perguntas são estratégicas nesse sentido, né? Reparem o cuidado no início do texto que os autores tiveram para apresentar a estrutura e a organização da pesquisa. O seu leitor, ele pega o seu material, por exemplo, o seu TCC no futuro, e ele não sabe o que está escrito. Ele não compartilhou contigo das suas preocupações, das suas intenções, daquilo que motivou você a fazer a sua pesquisa.
como o nosso leitor pode entender o nosso ponto de partida, como o nosso leitor pode entender o que é importante para você, pesquisador, naquele momento, né? E os autores do nosso texto, eles fizeram isso muito bem, né? A Bécio e o Merlot. Fizeram isso muito bem, apresentaram o seu objeto, apresentaram bem o problema, apresentaram seus objetivos geral e específico. No caso dos objetivos, fizeram isso até numa tabela, né? Apresentaram a escolha estratégica da metodologia que foi utilizada na pesquisa, apresentaram o respeito, né, que eles, pesquisadores, tiveram em relação aos cuidados com a pesquisa com humanos, né, comentando tanto a aprovação no comitê de ética quanto a aprovação pela própria escola penitenciária, né, comentar a escolha do local para a realização das entrevistas, né, que era o próprio ambiente escolar da instituição penitenciária, a biblioteca, no caso, comentaram do reconhecimento do desafio da interpretação da subjetividade humana. Pessoas diferentes, lendo as mesmas entrevistas, poderiam fazer emergir daqueles dados elementos diferentes, né? E isso é algo que precisa ser considerado na pesquisa científica, e especialmente quando se tem como parte do seu objeto a subjetividade humana. Comentaram também da escolha do momento para a realização dessas entrevistas, né? Aquele momento que, ao mesmo tempo, acontecia a visita dos familiares aos detentos, e momento esse que, por não haver aula, era utilizado pela escola como um espaço, um momento de reunião, né? Da administrativa mesmo, do corpo docente, do corpo gestor. Esse momento foi considerado estratégico para que os pesquisadores pudessem alcançar, né, a pessoa desses professores com mais liberdade de diálogo, para que a pesquisa pudesse avançar. Esse material está em PowerPoint e ele vai ser compartilhado com a turma posteriormente. Eu vou comentando, né? Eu selecionei do texto alguns elementos, alguns problemas, e a partir desses elementos e desses problemas, eu tentarei abordar algumas questões específicas que se mostraram valiosas para que nós pudéssemos pensar justamente a unidade 1 do nosso programa, que é o espaço da EJA. E de todos os espaços da EJA, o nosso recorte inicial, que é a educação de jovens e adultos no sistema prisional. Muito provavelmente, isso é uma questão que nós precisaremos avaliar e reavaliar ao longo do semestre. Nós aproveitaremos o nosso momento dos encontros na parte síncrona da nossa disciplina, fazendo reflexões sobre as questões problematizadoras. Todas as aulas, vocês vão perceber, é um padrão do modo como eu organizo as minhas aulas. Nós iniciaremos os nossos momentos de aula com algumas questões. Essas questões, elas estão colocadas da seguinte maneira, né? São questões que nós podemos fazer para o texto. Não necessariamente são questões que o texto responde, mas são questões que, de alguma forma, o texto contempla. Problemas, elementos, dados que o texto, de alguma forma, nos revela e que nem sempre pode ter uma resposta, porque talvez se trate de um problema sem solução na sociedade ainda, mas que, de alguma forma, podem ter elementos importantes que são encontrados lá, né, no nosso texto de estudo. E é possível que, é muito provável, na verdade, que nos nossos encontros da parte síncrona, nós tenhamos como principal elemento da nossa atenção a reflexão sobre essas questões, né? Como nós podemos caracterizar o espaço próprio do sistema prisional? Se a unidade 1 quer refletir sobre
o espaço da educação de jovens e adultos, como nós podemos pensar o espaço do sistema prisional, já que ali também se caracteriza como um espaço de educação de jovens e adultos. Primeiro elemento importante, né? Como o fenômeno educação se insere nesse espaço do sistema prisional. Entender o que caracteriza esse espaço é a porta de entrada para nós podermos começar a entender também um pouco melhor como a educação se insere ali. Quais implicações o espaço do sistema prisional coloca para as atividades de docência? Importante isso, né? Afinal de contas, o trabalho docente numa escola, vamos chamar de irregular, que no texto ele chama de extramuros, fora dos muros. O trabalho docente numa escola regular, ele é exatamente igual ao trabalho docente possível de ser feito num espaço educacional inserido no sistema prisional? O sistema prisional coloca problemas, características, elementos, possibilidades distintas daqueles que nós encontramos numa escola regular? Importante pensar isso. Quais semelhanças e quais diferenças para a atividade docente em turmas de EJA podem ser reveladas se comparadas às instituições regulares de ensino e as pertencentes ao sistema prisional? Essas instituições são escolas fora dos muros, extramuros, né? Vamos chamar de irregulares, e inseridas no sistema prisional. Elas têm semelhanças? Elas têm diferenças? Quais? Questões que eu espero que nós possamos refletir. Eu tive o cuidado de pesquisar essa imagem, eu retirei do Google Maps, que é a imagem da fachada do presídio de Ituiutaba, né? Aí tem os dados que eu encontrei, dados oficiais, né? Vocês podem ver ali na citação da fonte, que é dados retirados de um site institucional do governo de Minas Gerais, da Secretaria de Segurança Pública, e nós temos aí a fachada do presídio, espaço no qual muito provavelmente aconteça também as atividades educativas para os presos que ali estão, por vários motivos, né? O texto trabalha essas contradições e essas tensões que a educação no sistema prisional faz revelar. De um lado, a questão da educação enquanto um direito social e que exige, por parte do Estado, a oferta da possibilidade de educação para o conjunto dos cidadãos brasileiros. Por outro lado, o modo como a legislação também entende que a cada 12 horas de estudo, o detento ele tem a redução de um dia da sua pena, né? Então existe também um interesse dado pela própria estrutura legal que regula, né, o encarceramento. Existe ali a possibilidade de se reduzir a quantidade de dias da sua pena a partir do estudo, né? E aí o Estado, ofertando esse direito, ao mesmo tempo possibilita que aqueles presos buscando por esse direito tenham também amenizado o tempo, né, de encarceramento que lhes foi imposto pela pena, né? Eu trouxe esse dado porque a nossa unidade ela está localizada na cidade de Ituiutaba. Muitos de vocês provavelmente podem ser moradores da cidade de Ituiutaba e talvez encontrem um espaço de trabalho nessa instituição. Se não encontrarem por si próprios um espaço de trabalho nessa instituição, vão inevitavelmente conhecer alguém que em algum momento trabalha ou trabalhou ali, né? Se você não mora, né, nessa cidade, em Ituiutaba, né, estuda apenas ali, na sua cidade há de ter, né, instituições semelhantes e que também podem caracterizar um espaço possível de trabalho, de atuação sua enquanto docente, enquanto pedagoga, enquanto pedagogo na educação de jovens e adultos, né? Só uma contextualização.
Vamos pensar então o sistema prisional como um espaço. Você lembra daquelas primeiras perguntas, daquelas questões problematizadoras? A primeira pergunta, ela buscava justamente incentivarmos a refletir sobre o espaço, né? O sistema prisional como um espaço. Então pensemos sobre essa questão, né? O primeiro elemento que a leitura do texto nos traz, e eu tenho certeza que de alguma forma isso está presente em mim, em vocês, nas pessoas com quais nós conversamos, os nossos familiares, é o sentimento de descrédito em relação ao sistema prisional. Ou mais precisamente, uma sensação de descrença com a capacidade do sistema prisional em ressocializar o indivíduo que lá se encontra. A ideia do encarceramento, claro, ela é uma punição, é uma pena que é imposta a uma pessoa em função de um ato que ela tenha cometido, mas para além da punição que caracteriza a pena, a ideia, o objetivo que se coloca como motivador desse ato de cerceamento da liberdade é também possibilitar que essa pessoa, ao retornar para a sociedade, possa fazer isso de um modo mais ajustado aos padrões de conduta, de comportamento que se espera dos sujeitos, né? A isso nós chamamos a ressocialização. No entanto, é um espaço, o sistema prisional é considerado um espaço no qual a ressocialização muito provavelmente não acontecerá, né? Se acontece, se não acontece, não é a questão que o texto traz. O texto não faz uma análise estatística de quantos presos que, ao serem libertos, retornaram à prisão, por exemplo, para tentar avaliar o quanto de sucesso ou fracasso houve na capacidade de ressocialização. O texto não faz uma análise quantitativa. O que os autores nesse momento nos trazem enquanto reflexão é uma percepção, ainda que subjetiva, mas muito real e presente nas consciências, nos diálogos, nos modos como nós sentimos e entendemos o sistema prisional, entendendo ele enquanto incapaz de ressocializar. Compartilhamos uma descrença em relação a essa capacidade de ressocialização. Um outro elemento muito interessante que os autores nos trazem enquanto uma reflexão possível para que nós possamos fazer em relação ao sistema prisional como espaço é o modo como as prisões no Brasil funcionam como uma espécie de oficialização da exclusão que já é existente na própria estrutura da nossa sociedade. Exclusão essa que está evidenciada, por um lado, pela própria precariedade das prisões, superlotação, etc., mas, por outro lado, pela precariedade das condições de vida dos próprios indivíduos que estão lá encarcerados, mesmo antes de lá ingressarem. Olha que interessante. A exclusão social se faz enquanto um fenômeno presente na nossa sociedade e que se faz oficializado, se faz revelado de uma forma impossível de ser negligenciada ou de ser negada dentro do sistema prisional. As pessoas que lá se encontram, de alguma forma, já eram pessoas oriundas de grupos de exclusão. Grupos de exclusão que, de alguma forma, só alimentam, que só confirmam a sua condição de excluídos ao ingressarem no sistema prisional, né? Oficializando a sua própria condição naquele lugar. No mesmo sentido dessas reflexões, né, reparem que eu não mudei completamente o título, né, mas eu acrescentei um elemento a mais. O título, até os 2 slides passados, era o sistema prisional como espaço. E agora, contradições entre punir e educar. Ainda estamos pensando o sistema prisional enquanto espaço, mas agora incrementando o elemento novo, né? Contradições próprias desse espaço
que se revelam entre esses dois elementos, o punir e o educar. Como eu tinha comentado lá naquele slide que eu mostrei a fachada do presídio de Ituiutaba, né, a pena, a restrição de liberdade, ela é uma pena, é uma punição. No entanto, essa punição, em tese, não anula o direito social daquela pessoa de acesso à educação. Tanto é que, em tese, o Estado deveria ofertar esse acesso nos mais variados lugares, né? Inclusive nas instituições prisionais. E aí nós encontramos, né, uma confirmação de alguns elementos ou um reforço de algumas análises que já foram apresentadas. Né? A instituição prisional, se a ela cabe essa ressocialização, existe de alguma forma, ainda que limitado aos seus objetivos, às suas intencionalidades, mas existe de alguma forma para este sistema prisional, para essas instituições, um objetivo educativo ou reeducativo, já que, em tese, a educação aconteceu de maneira errada ou precária no passado e agora aquele determinado sujeito que ingressou às instituições penitenciárias precisa ser reeducado. Né? Olha que interessante. Existe uma intencionalidade educativa ou reeducativa na ideia da pena que é aplicada a cada pessoa, por exemplo, com a restrição da liberdade. No entanto, aqueles sujeitos que passaram pelo sistema prisional retornam à sociedade não da forma como a sociedade esperava, né? Ou seja, como um sujeito reeducado, ressocializado. Né? Existe uma tensão entre o punir e o educar que fica evidente no sistema prisional. Inclusive nos modos como a própria necessidade de manter a segurança, a disciplina, a ordem dentro daquele espaço, para a segurança dos próprios detentos, dos funcionários daquele lugar, dos docentes e do conjunto das pessoas que lá estão, os próprios regulamentos, exigências disciplinares acabam sobrepondo, inclusive, os objetivos educacionais. E dentro dessa reflexão, os autores, né, Décio e Merleau, ele citando Silva, de 2006, mostram como existem alguns limites bastante marcantes, bastante importantes naquilo que se refere à educação de jovens e adultos, mais precisamente naquilo que se refere à prática docente para com jovens e adultos em situação de reclusão, de cerceamento da sua liberdade. Né? Primeiro, a formação docente ela tem limites extremamente significativos. Não é a UENG, não é as instituições educativas de ensino superior da cidade de Ituiutaba. Nós poderíamos pegar a melhor instituição, melhor curso de pedagogia, o que tem a maior nota nas avaliações possíveis do Brasil. Aqueles profissionais egressos do curso, que terminam o curso de pedagogia, mesmo na instituição mais renomada, eles não têm uma formação absolutamente completa em todas as possibilidades educativas. Né? O trabalho do pedagogo é extremamente amplo, seja ele na forma do docente, seja ele na forma do gestor, seja ele na forma do pesquisador. Os ramos, as possibilidades de trabalho são inúmeras. Né? Tá aí as várias possibilidades de se pensar pedagogia, né? Pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar. Né? Seria um espaço interessante de nós pensarmos, inclusive, a educação, e que raramente a gente encontra isso de maneira muito evidente nos vários currículos das várias instituições e dos vários cursos de pedagogia no Brasil todo. Né? Então, não tem um profissional que vai sair do curso de pedagogia pronto, absolutamente pronto para todas as situações nas quais, em tese, o diploma dele o habilita a trabalhar.
né? E no caso específico da educação de jovens e adultos, nós temos grandes lacunas formativas, né? Ocupa uma parte muito significativa e não é sem motivo, né, que isso acontece, claro, afinal de contas, a maior parte das salas de aula nas quais atuarão as pedagogas e pedagogos são compostas por crianças e acaba que essa educação, né, própria das turmas e escolas regulares, elas predominam muito nas discussões sobre metodologia, etc. Né? É, mas o EJA, a educação de jovens e adultos, ela tem particularidades que exigem uma formação muito específica. Formação que nenhum curso, arrisco eu, de pedagogia consegue oferecer de uma maneira plenamente satisfatória. Né? E pior, a gente encontra em muitas literaturas pedagógicas a ideia de que, frente a um problema que é inevitável, que é uma formação por essência incompleta, já que o fenômeno educação é amplo demais para haver uma única graduação que dê conta de formar um profissional pronto para tudo, frente a essa incompletude própria desse universo de trabalho e de atuação, a formação continuada se revela enquanto um elemento fundamental da prática dos profissionais da educação. Né? Todos os profissionais da educação precisariam ter a ideia, né, e o exercício de uma formação continuada como algo perene, algo absolutamente inserido dentro daquilo que é normal da sua atividade de trabalho. Né? No entanto, quando nós encontramos os processos de formação continuada que existem, né, ofertados aí pela Secretaria de Educação, pelos municípios, etc., normalmente na forma de capacitações, pouco se tem, né, de uma discussão específica do problema da EJA. E quando se tem algo, mesmo que raramente, mas quando se tem algo que trata da questão da EJA em particular, muito pouco ou nada se encontra ali que realmente potencialize o trabalho docente para o tratamento dos problemas de ensino-aprendizado específico das instituições prisionais. Né? Outro elemento interessante para nós pensarmos essas tensões e contradições entre o punir e o educar, que são próprias desse espaço, que também é educacional, que é o sistema prisional. Percebam, né? Partindo então dessa primeira discussão, que é a ideia do espaço, do sistema prisional como um espaço e das tensões que ali se fazem presentes entre o punir e o educar, nós avançamos um pouquinho mais a partir dessa discussão que os autores nos trazem, para aquilo que é mais específico do trabalho docente. Né? Aquilo que cabe literalmente ao exercício profissional da professora, do professor, inseridos naquele espaço em particular. Né? E uma questão muito interessante que os autores trazem é o modo como o espaço escolar nas instituições inseridas nos sistemas prisionais, elas assumem um contorno, uma lógica própria daquela instituição na qual ela se insere. Né? É um local diferenciado. Ela tem sua própria forma de diálogo, de regularidade, das formas como os corpos, os sujeitos e o saber pode ser trabalhado. Né? Além de trazer um elemento muito interessante que é a noção de valor. Né? O trabalho naquele espaço como um valor. Eu apontei nessas numerações que vocês vão observar na apresentação algumas dessas especificidades que o espaço de trabalho no sistema prisional apresenta. Né? A singular forma como os estudantes chegam e saem das salas de aula. Né? O modo como não existe uma entrada e saída sem acompanhamento. Né? Eles apresentam inclusive diferentes formas
que diferentes instituições prisionais fazem uso para movimentar os detentos até a sala de aula, né? Seja um a um, a partir dos pavilhões, sejam em blocos, mas não há entrada e saída dos estudantes sem esse acompanhamento. Né? Existe uma burocracia muito particular no modo como os estudantes optam pelo estudo. Né? Na escola regular, no caso da EJA, pensando a escola regular e especificamente o caso da EJA, as pessoas, os adultos e jovens interessados fazem matrícula, frequentam, podem sair. No entanto, nas escolas inseridas nas prisões, no sistema prisional, existe toda uma burocracia própria, né? De se apresentar a intenção, de se estudar, daquela intenção ser aprovada, ser encaminhada para o setor de segurança, e somente a partir da informação recebida pelo setor de segurança, o manejo de ir e sair e voltar às suas celas, né, ir à sala de aula e voltar às suas celas, é feito. Existe uma burocracia muito particular do modo como os estudantes adentram aquele espaço educativo. E uma rotatividade. Em alguns momentos do texto, os autores colocam, né, em escolas regulares, a evasão é frequentemente um problema presente nas várias discussões que aqueles docentes apresentam, nas reuniões de sala de conselho de classe, internamente à escola. O problema da evasão ele fica revelado como uma preocupação muito marcante das turmas de EJA, enquanto nas escolas do sistema prisional, a rotatividade. Né? Imaginem vocês como é desafiador organizar qualquer tipo de planejamento didático. Pensa em organizar um bimestre. Um bimestre é coisa demais, vamos pensar menos. Tentem imaginar como organizar um plano de estudo de um conteúdo qualquer, numa instituição que as pessoas que estão hoje podem não estar amanhã, que as pessoas que chegam hoje não assistiram aquele conteúdo da aula passada porque é um preso novo. Amanhã aquela pessoa pode nem estar ali, ou amanhã ela pode ter decidido não participar mais. Né? Imaginem o desafio que é pensar, planejar e executar ações de ensino, práticas docentes, num ambiente em que o seu público, o estudante que acompanha a sala de aula, não é o mesmo a cada aula. Que existe um nível de rotatividade daqueles estudantes absurdo, né? Que se revela mais grave do que, por exemplo, a evasão, que já é gravíssima nas escolas regulares. Né? A singular construção física dos espaços da sala de aula, né? Grades, entre outras coisas que marcam aquele espaço, né? Que marcam o modo como aquelas pessoas se colocam. E aí uma citação, né? Uma citação que Bessier e Merleau fizeram de Pena, 2006, por isso o APUD. Né? A escola na prisão encontra-se submetida à lógica carcerária. Olha bem isso, né? Olha bem isso. Quando nós pensamos a natureza do trabalho docente, o mais comum é nós considerarmos aquele espaço de aula como um espaço de autonomia do professor, que se organiza, que pensa os seus materiais, que pensa o uso de algumas ferramentas didáticas, que pensa a forma como ele vai organizar uma discussão sobre um certo conteúdo. Nós pensamos o espaço interior da sala de aula como um espaço de grande autonomia do professor, enquanto as escolas que estão inseridas nos sistemas prisionais se mostram, pelo contrário, né, um espaço no qual a lógica carcerária ela submete qualquer outra instância à sua própria norma, à sua própria forma de ser. A escola ali dentro ela não está submetida, por exemplo, aos princípios da educação, a lógica de como melhor se organiza. A escola naquele espaço ela está submetida a uma lógica própria,
daquele ambiente carcerário. Isso é muito importante. Isso coloca alguns desafios muito particulares ao docente que decidir se aventurar, né, ao trabalho nesse espaço em específico. Quando a gente avança nessas reflexões, a gente acaba pegando um exemplo, né, desse tipo de desafio, de problema que marca a natureza do trabalho docente nesse espaço em específico, né? Olha só o que Décio e Merleau nos trazem, né? São os profissionais da segurança que sinalizam se naquele dia vai poder ter aula ou não e avaliam os recursos a serem utilizados. Pensem bem, vocês docentes, vocês vão para a escola hoje trabalhar. Chega lá, alguém te diz, não, hoje não pode ter aula. Por quê? Não pode. Claro, não pode, porque talvez esteja uma rebelião em vias de acontecer, talvez os presos estão sendo movimentados, talvez existe ali uma ameaça de um preso que pertence a um determinado grupo contra outro, e aquela rotina da escola poderia favorecer algum tipo de problema, inclusive para a proteção do próprio profissional, professor, né? Não é uma crítica aqui. A ideia é nós pensarmos o desafio nosso. Eu vou trabalhar, eu me planejei, eu tenho aula hoje à tarde, eu me organizei, eu montei o meu plano, eu estou preparado, estudei aquele material que eu preciso, vou trabalhar. Não tem aula. Já seria difícil organizar o meu plano se o problema fosse só a rotatividade. Eu vou chegar lá, mas metade da turma não é mais aquela que estava aqui semana passada. Eu comecei um conteúdo, eu vou chegar agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar o conteúdo, mas metade dessas pessoas não viram aquela primeira parte, né? E aí, eu continuo, eu volto, eu repito aquilo. Já seria muito desafiador se o problema fosse só a questão da rotatividade. Pensem agora o problema da rotatividade sendo sobreposto, né, sendo somado a ele o problema de que a autonomia da decisão se vai ou não ter aula naquele dia não está nas mãos dos profissionais docentes, gestores da escola prisional. Essa autonomia de decidir sobre isso está na mão dos profissionais de segurança, né? No texto, é interessante o modo como esse fato coloca um sentimento contraditório nas pessoas dos professores, né? Ainda que por um lado eles se sintam protegidos, porque aqueles profissionais de segurança podem de repente decidir ou não pela aula baseado em critérios de segurança do próprio exercício do trabalho do professor, se por um lado eles podem se sentir protegidos e cuidados por isso, por outro lado eles se sentem absolutamente vigiados, né? Qualquer proximidade, é, é, qualquer diálogo que não seja exatamente aquele previsto para aquela prática de ensino-aprendizado específica já é vista ou já pode ser vista com desconfiança por aqueles profissionais de segurança, né? Ser vista como algo não desejado, arriscado, inclusive chegando a fazer os professores que ali trabalham se sentirem vigiados, né? Sentirem que alguém pode ficar sabendo se eles mantiveram contato com alguém que foi aluno deles dentro do centro prisional até fora, né? Quem é professor sabe o quanto isso começa depois de um determinado tempo a ser comum. Você vai no supermercado, a professora, alguém grita, né? Você olha para a pessoa e fala, nossa, será que é aluno? Será que é pai de aluno? Será que é ex-aluno? Quem que é aquele sujeito ali que me cumprimentou? Né? Com o tempo isso é comum. E muito certamente isso também vai fazer parte de alguma forma da rotina de vida do próprio professor que trabalhou no sistema prisional, né? E os professores inseridos nesse espaço acabam se sentindo de alguma forma constrangidos com essa possibilidade, né? Se sentindo de alguma forma sob vigilância, sob desconfiança do olhar de alguém que desconfia deles próprios e da possibilidade deles próprios se aproximarem daqueles que estão em situação de encarceramento. Olha que sentimento contraditório, né? Quando você, para poder se organizar dentro de uma prática qualquer, né? No texto vocês
perceberam mais de uma fala sobre isso, né? Vai apresentar um vídeo, vai fazer um trabalho de pesquisa em revistas, qualquer material que você vá fazer uso, ele passa sobre avaliação dos profissionais de segurança, que podem, por motivos diversos, simplesmente não aprovar aquele uso daquele material. Ou seja, né, você ir trabalhar, ainda que você esteja absolutamente preparado, com um plano totalmente organizado, com tudo muito bem estabelecido, seguro do que deve fazer, dos seus objetivos educacionais daquele dia, muito provavelmente o imprevisto e, pior ainda, o improviso vai fazer uma parte significativa da sua prática docente, do seu exercício profissional. Olha o quanto isso é contraditório, né? Tudo, tudo que um curso de pedagogia faz é demonstrar o modo como o trabalho docente exige grande estudo, organização, planejamento e acompanhamento e diagnóstico e um monte, eu podia colocar um monte de outros elementos aqui, né? Pensar um espaço que impõe o imprevisto e o improviso como elementos absolutamente frequentes é colocar sobre os ombros dos professores, das professoras que lá atuam, um absurdo desafio educacional que marca o trabalho docente nesse espaço. Novamente aqui, vocês vão perceber que eu não saí da temática. O título, até o slide passado, era o trabalho docente no espaço do sistema prisional. E aqui eu incremento, a partir do que o texto nos traz, um elemento a mais. Outras formas e limites do ser docente. O professor que atua no sistema prisional, ele se caracteriza como um profissional que, muito além de transmitir, de ensinar, de favorecer o aprendizado de um conhecimento específico, usei essas expressões porque elas pertencem a diferentes correntes teóricas, e aí cada um de vocês de repente tem uma proximidade com alguma delas, mas o professor, para além do conteúdo que é objeto do trabalho dele de ensino-aprendizado, ele se constitui enquanto um profissional que participa do processo de elaboração de um projeto de vida, daquelas pessoas com as quais eles trabalham dentro daquele espaço, né? É uma das poucas pessoas que, de alguma forma, naquele ambiente, possibilitam um diálogo, possibilitam um espaço de abertura para um diálogo com sensibilidade, um diálogo aberto aos problemas que aquelas pessoas vivenciam, um profissional que tem a sensibilidade de escutar aqueles com os quais ele trabalha. Reparem que aquelas pessoas que estão em condição de cerceamento da sua liberdade, elas estão também muito limitadas de proximidade com pessoas que queiram lhes bem. Isso é muito, muito marcante, né? Quando a gente fala que o trabalho, alguns slides para trás, o trabalho docente na EJA, no sistema prisional se constitui quanto um valor, a gente tem aqui o sentido daquilo que estava sendo dito naquele momento, né? É um valor que de alguma forma cria reconhecimento, enobrece a sensação do professor do exercício da sua profissão, né? Na medida em que ele participa da construção de um projeto de vida daquelas pessoas. Não é que os outros professores, numa instituição, né, trabalhando com as crianças na idade, que estudam nas idades certas, que estão nos anos corretos, né, da sua idade, que não tem defasagem em idade certa, não é que esses professores não tenham uma participação na construção dos projetos de vida dos seus estudantes. É diferente, não é isso. Aqueles estudantes das escolas regulares, eles podem contar com os professores e com toda certeza os professores participam da construção do projeto de vida deles. No entanto, os estudantes inseridos no sistema prisional têm um acesso, uma rede de relações e contato muito empobrecida pela condição deles de restrição da liberdade. Isso coloca
pouquíssimas pessoas na condição de oferecer para eles as possibilidades de repensarem, de se organizarem no seu projeto de vida. Lembram do início, quando nós pensamos o caráter educativo que de alguma forma se faz presente nos objetivos do próprio sistema prisional? Se nós considerarmos os objetivos educativos que estão na essência daquilo que constitui o sistema prisional, é nesse trabalho de proximidade e de participação na construção do projeto de vida que nós vemos de maneira mais nuclear o modo como essa reeducação ou essa ressocialização pode encontrar as vias de se efetivar de fato, né? Não vai haver reeducação, não vai haver ressocialização se aquelas pessoas não tiverem de alguma forma a possibilidade de encontrarem um suporte no modo como elas planejam, desejam, intencionam e trabalham para a sua própria perspectiva de vida, para a construção daquilo que elas pretendem ter enquanto vida, enquanto trabalho, enquanto modo de ser humano, né? E é muito marcante a forma como o professor, a professora, inserida na EJA, na educação de jovens e adultos no sistema prisional, pode ter um trabalho importante, né, central para aquelas pessoas que são o público atendido pela atividade de trabalho deles. O exemplo, né, do modo como as práticas educativas estão subordinadas à lógica carcerária está aqui exemplificado nessa parte do texto de Bessel e Merleau, né? Quando os professores, para poder fazer uma pesquisa em sala de aula, pensa que coisa mais básica, né? Fazer uma atividade em sala de aula que use, por exemplo, o trabalho com revistas, o trabalho com textos, né? Vamos pensar um processo básico mesmo, presente lá na alfabetização, de nós pensarmos sílabas simples, depois sílabas complexas, né? Pensar ba, be, bi, bobu, da, de, di, do, du, depois a gente pensar as sílabas complexas, né? Quá, qué, qui, lhá, lhé, li, tra, pra, pré, e o modo como é a elaboração dessa compreensão, né, a interiorização do domínio do código linguístico não é um processo simples, não é. E é um processo que encontra, por exemplo, no trabalho com textos, né, uma ferramenta extremamente valiosa para ser desenvolvida. E aí, de repente, você está trabalhando numa turma de alfabetização, né, pensando ali o domínio do código linguístico, e aí trabalhando as sílabas, trabalhando hiato, ditongo, e você encontra, por exemplo, num jornal, numa revista, uma fonte magnífica de possibilidades do aluno exercitar aquele conhecimento, né? Vamos recortar as sílabas simples, vamos recortar aqui, selecionar as sílabas complexas, vamos observar aqui quantas uniões de vogais a gente encontra aqui para dar um hiato, para fazer. A gente pode encontrar muitas formas de trabalhar o texto em turmas de educação de jovens e adultos, pensando, por exemplo, o domínio inicial ali do código linguístico, né? E aí, quando nós pensamos a natureza do trabalho educativo subordinado à lógica carcerária, próprio das instituições de ensino no sistema prisional, acaba se revelando a dificuldade que é, né, o desafio que é o trabalho docente, né? O professor vai definir o que os alunos vão pesquisar, mas ele não tem ali disponível a possibilidade de movimentar com aqueles estudantes. Não tem como, vamos ali para o pátio, vamos ali para a biblioteca, né, como numa escola acontece, numa escola regular. O professor quer fazer um trabalho, por exemplo, de pesquisa em revista, ele vai ter que levar. O professor vai ter que levar os livros, as revistas, os jornais, as revistas em quadrinhos que vão ser trabalhados em sala de aula. Esse material vai passar pela equipe de segurança, que pode ou não autorizar o seu uso. Além de toda essa dificuldade que
a escola está submetida à lógica carcerária, além dessa dificuldade própria da lógica carcerária, paralelamente a isso, o trabalho docente nesse espaço faz revelar algumas outras condições problemáticas que marcam a profissão docente. Como pode o professor assumir essa carga e essa responsabilidade pelos materiais que vão ser levados, quando a baixa remuneração dele vai lhe impor dificuldades, inclusive para ficar levantando esse material. Não é a escola que vai comprar. A escola prisional não vai ter aquele espaço ou aquele material ali disponível. Você quer trabalhar com ele? Você vai ter que levar. E aí, como é que vai funcionar isso? A precariedade das condições de trabalho. Como eu vou trabalhar? Trabalhar com jornal parece tão básico, né? Uma coisinha que eu vou ali procurar umas sílabas, por exemplo, num material que eu vou pedir para o meu estudante formar ali palavras a partir das sílabas que ele encontrou e que a gente está trabalhando na aula específica, né? Mas aí você tem, de repente, o uso de uma tesoura para fazer o recorte e que, por algum motivo, a equipe de segurança julgou não ser apropriado e não te autorizou o uso. Olha o quanto o trabalho docente vai ficando difícil. Primeiro, ao impor todo o custo ao próprio docente de qualquer tipo de instrumento que ele decida fazer uso, mas também pela precariedade geral das condições do próprio ambiente educativo, né? E como tinha dito anteriormente, o encarcerado é carente de pessoas com disposição e possibilidade de o ajudar. É aquele elemento de valor que a gente discutiu já em algumas telas dessa apresentação. O ambiente educativo inserido no sistema prisional, apesar de ser carregado de grandes desafios e dificuldades, ele oferece ao profissional docente possibilidades que na pesquisa de Bessel e Merlot ficaram ali tratadas na forma do prazer, mas possibilidades de reconhecimento, de prazer, de gosto, de motivação para a realização do trabalho pedagógico. Perceber o quanto a sua ação impacta positivamente na vida daquelas pessoas se torna, apesar de toda essa carência marcada naquele espaço, carência de possibilidades de trabalho, carência de materiais pedagógicos, carência de pessoas que permaneçam nas suas aulas por um tempo que permita elas aprender, carência de pessoas que queiram bem aqueles que estão lá compondo as fileiras da sala de aula. Apesar de todas as carências que marca esse espaço, a possibilidade de ajudar se revela um elemento de grande motivação e de realização, de prazer para o profissional docente que ali se encontra. Isso é muito, muito interessante. Não pertence à nossa discussão desse texto em particular, mas é comum e há linhas de pesquisa específicas para isso, que vocês podem encontrar, que falam, por exemplo, o mal-estar docente. O modo como o docente adoece no seu local de trabalho, o modo como o docente não encontra motivações para continuar, o modo como os professores abandonam a própria profissão por qualquer outra, né? Ainda que ao fazer isso abram mão de uma formação específica que eles tinham, é muito presente estudos, pesquisas que revelam o adoecimento mental, emocional, pelo qual passam os profissionais da educação no exercício do seu trabalho. Quando nós avaliamos esses estudos, é um elemento comum dos profissionais adoecidos a forma como eles não se reconhecem mais no seu trabalho. Aquilo que eles fazem e aquilo que o trabalho deles e delas produz, ao ser observado pelo próprio profissional, trabalhador, professor, não se veem, eles não se reconhecem naquele lugar. Não se reconhecendo no seu trabalho, no produto do seu trabalho, vivenciam uma anulação das fontes de satisfação, de realização que aquele trabalho poderia oferecer. E olha que interessante, pensar a educação, o que é a educação?
Não quero fazer uso de nenhuma linguagem clichê, mas é verdade. O que é a educação se não um processo no qual se espera que alguém, ao chegar em um determinado processo educativo, possa vivenciar condições de alto aperfeiçoamento que permitam ela, ao sair daquele processo, sair melhor do que quando chegou. Né? Que alguém que entra analfabeto, ao vivenciar alguns processos educativos, de ensino-aprendizado, possa sair desse processo alfabetizado. Que além de ser alfabetizado, dominar o código linguístico, também seja letrado, também compreenda adequadamente aquilo que lê e consiga fazer um uso intencional dos significados que a leitura lhe possibilita e que a escrita lhe possibilita. Quando nós pensamos que alguém chega sem um domínio das noções matemáticas, de quantidade, das operações básicas, que ela possa, ao final de um determinado período, sair dali tendo capacidade de poder resolver problemas que são próprios da vida dela cotidiana, de dar e receber um troco, de saber se aquilo que acontece na vida dela acontece de maneira justa e adequada, se ela está recebendo os valores adequados pelo trabalho, pelo pagamento de alguma coisa que ela faz. Percebe? Né? Quando nós observamos a natureza do processo educacional, do fenômeno educacional, nós estamos falando de um processo que se caracteriza pela humanização, por tornar as pessoas mais e melhores do que elas eram num determinado momento anterior. E é justamente nesse aspecto em que os professores que atuam na educação de jovens e adultos no sistema prisional conseguem encontrar, né, a sua principal fonte de realização, de prazer, de motivação, ainda que estejam inseridos num ambiente absolutamente precário e absolutamente repleto de sujeitos excluídos, de um ambiente sem recursos dos mais variados tipos. E continuando essa reflexão, repare no título: O trabalho docente no espaço do sistema prisional. Outras formas e limites do ser docente. Né? O trabalho docente, do modo como os autores conseguem nos mostrar nesse momento, acontece num espaço em que lhes provoca sensações, sentimentos, vivências extremamente conflitantes e contraditórias, carregadas de frustrações, mas também de prazeres. Prazeres, inclusive, que são raros em alguns momentos para os professores de outras escolas, das ditas regulares, né? Por exemplo, o reconhecimento e a valorização da sua atividade profissional, né? Eu numerei alguns elementos que os autores apresentam, né? Tanto quanto características de frustração, mas também de prazer que os professores encontram na prática da EJA nesse espaço específico. Primeiro, pensando na frustração, o espaço é restrito, é limitante, é frustrante. O medo está sempre à espreita. Por mais que eles mesmos não reconheçam. Não tem medo não. Vou lá trabalhar, vou lá. Né? Mas o medo está presente nos familiares, nas relações, como eles podem ou não conversar, podem ou não trazer as notícias daquilo que acontece na escola. Um professor comenta que a própria esposa dele, no texto que vocês devem ter lido, fala: não chega, não quero mais saber do que acontece lá. Né? Por que vocês não vão procurar, você vai trabalhar nesse espaço até quando? No modo como os professores não oferecem a permissão para que os estudantes comentem os delitos que levaram eles até aquele espaço. Uma negação daquilo que está presente, né, na relação que eles estão ali dentro. Uma negação que oferece uma sensação, ainda que falsa ou não, é irrelevante essa questão nesse momento, mas uma negação que dá para eles uma condição de resistir ao medo, né? De encontrar uma segurança. A proibição de se falar dos delitos cometidos é imposto tanto pelos professores aos estudantes que ali estão, quanto, por exemplo, pelos familiares aos professores que trabalham lá. Aquilo que acontece naquele espaço parece
exigir que permaneça naquele espaço. E isso está, de alguma forma, inserido dentro dessa estrutura do medo e das razões de frustração do trabalho docente naquele espaço. Por outro lado, a educação ela se manifesta como uma ajuda que é tão necessária para aquelas pessoas, e se a educação é esse fenômeno que busca transformar as pessoas que por ela passam em pessoas melhores, mais humanizadas ao final daquele processo, se a educação é esse fenômeno, o professor é o agente que viabiliza essa reeducação, essa ressocialização, pensando especificamente o caso das escolas na prisão, né? E esse espaço no qual ele pode se reconhecer e ser reconhecido como esse agente de transformação, de participação na construção do projeto de vida daquela pessoa, de melhoria, esse reconhecimento se apresenta, segundo a pesquisa de Bessou e Merlot, como um marcante elemento que gera fonte de motivação, de prazer daqueles profissionais. É curioso, mas uma fonte de prazer que o texto traz e que está presente nas falas oriundas das entrevistas realizadas, né, com os profissionais de educação que trabalham no sistema prisional, é o modo como a disciplina se faz presente dentro daquele espaço. Olha que interessante. A indisciplina é um fator causador de grandes queixas pelos professores, pela equipe gestora nas escolas fora muro, né? Nas escolas regulares. Olha que interessante. E aquilo que tão frequentemente se revela como um fator de desmotivação, de estresse, de adoecimento docente nas escolas comuns, se revela, pelo contrário, como uma fonte de prazer e satisfação dos professores que trabalham no sistema prisional, né? Turmas que além de disciplinadas, são compostas por estudantes que apresentam motivação, interesse por aquilo que está sendo discutido ali. Seja o interesse instrumental, né? Eu estou aqui porque eu quero reduzir a quantidade de dias da minha pena, mas, para além disso, né, um interesse que permite, de alguma forma, que aquele docente sinta que consegue fazer o seu trabalho. Olha que curioso isso, né? A gente está falando de um lugar que o improviso e o imprevisto marca a cotidianidade do trabalho daquele profissional. Tudo que o profissional docente poderia sentir num espaço que dá para ele a necessidade de improvisar constantemente em função de imprevistos que acontecem, o máximo que a gente consegue imaginar é o modo como o professor vai se sentir ali limitado na sua possibilidade de trabalho e atuação, né? E olha que fantástico o modo como, ainda que aquele ambiente apresente um intenso número de imprevistos e de necessidades de improviso da prática docente, a disciplina daqueles estudantes naquele espaço, né, caracterizada por essas motivações que eles possuem de redução da pena e de contato com aquele conteúdo, dão ao docente que ali trabalha a sensação de gratificação, de satisfação, de poder conseguir exercer o seu trabalho. Isso é muito interessante, isso revela muitos elementos importantes para que nós pudéssemos imaginar o que significa o trabalho do professor, da professora, na educação de jovens e adultos, dentre todos os espaços que essa educação pode acontecer, especificamente no sistema prisional. Aqui eu trouxe uma imagem dos autores, né? A Marcela Alpt Becil, né? Essas imagens eu tirei do currículo Lattes de cada um deles, e o Álvaro Roberto Crespo Merlot foram os autores desse texto de 2017. De maneira geral, eu reconheço, né, que o momento nos coloca dificuldades para que a gente tenha acesso e estudo de conteúdos teóricos diversos, não só
pela compressão do tempo, já que o momento do contato nosso ficou comprimido naquela carga horária da parte síncrona, mas, para além disso, também outros limites. A gente não acessa, por exemplo, a biblioteca e alguns livros que nós poderíamos encontrar lá, obras que poderiam ser xerocadas e que podiam nos oferecer uma condição de uma discussão mais ampla, se tivessem com possibilidade de acontecer as aulas presenciais de maneira geral, na sua totalidade, a gente teria a possibilidade de um aprofundamento mais interessante, né? Mais apropriado para aquilo que se propõe a nossa disciplina. Por outro lado, é interessante pensar as contribuições que esse texto pode nos dar. Por mais que o aprofundamento teórico das práticas da EJA possa ser um pouco limitado, quando a gente pensa o alcance que um periódico, que um artigo de periódico pode nos trazer, por outro lado, um texto como esse da Becil e do Merlot nos dão a possibilidade de enxergar, ainda que distantes, ainda que pelo olhar de outros que lá pesquisaram, mas esse texto ele é capaz de nos dar a capacidade de contemplar o como a atuação docente numa turma de EJA pode se dar em diversos espaços. Quantas vezes, eu pergunto a vocês, estão no 7º período, quantas vezes vocês puderam imaginar os desafios, as especificidades, as exigências, as particularidades do trabalho docente, por exemplo, num sistema prisional? É um espaço educativo. E é um espaço que talvez alguns de nós algum dia venha trabalhar. Né? E certamente é um espaço que, por mais que você, professora, professor, não trabalhe, você vai conhecer pessoas que lá estiveram, que lá atuaram. E é um espaço que exige a nossa atenção e o nosso preparo. Esse texto, eu tenho certeza, por mais que nós enfrentemos limites diversos e que não são nossos dessa instituição ou dessa turma, eles são globais na medida em que a pandemia não respeitou fronteiras nacionais, ela atingiu o mundo todo, sem sombra de dúvidas. Esse texto ele consegue trazer para a gente, ainda que nesses limites, uma oportunidade muito interessante de nós pensarmos o objetivo dessa primeira unidade, que é o espaço da EJA. Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou atuar? O que eu vou fazer nesse lugar? Para o que eu vou me preparar? E esse espaço ele é fundamental para que nós tenhamos capacidade de organizar a nossa prática e de pensarmos melhor o modo como o nosso ensino pode alcançar objetivos e pode ser mais efetivo naquilo que a gente tensionar. Pessoal, como eu tinha dito antes, eu não tenho certeza, pelo contrário, eu acredito muito que não vai ser possível montar vídeos como esse para todos os textos que nós vamos trabalhar. É uma experiência que eu estou fazendo para verificar o modo como isso contribui ou não para a nossa prática, para os nossos estudos, para facilitar para vocês pensarem o conteúdo e também, principalmente, para que a gente possa utilizar a parte síncrona como um espaço de maior participação, porque se a gente usar a parte síncrona para essa discussão teórica, vai ficar praticamente só eu, né, falando. E não seria legal. Né? Seria muito mais proveitoso se nós tivéssemos a condição, ainda que distantes por causa do ensino remoto, mas ainda tivéssemos a condição de diálogo, de compartilharmos compreensões, ideias, perspectivas, visões, hipóteses, suspeitas, e que pudéssemos, de repente, encontrar nesse diálogo formas de incrementar o nosso pensamento e talvez o nosso trabalho. É possível que na turma de vocês tenha pessoas trabalhando o conteúdo da EJA nos seus trabalhos de conclusão de curso. Estejam pensando sobre isso. Não necessariamente no espaço do sistema prisional, mas pensando na EJA de maneira geral. E essa participação coletiva ela é muito valiosa no modo como nós ampliamos ou não as possibilidades de da interiorização desse saber. Né? Eu queria muito aproveitar a parte síncrona para que esse diálogo pudesse ser intensificado.
a ideia de incrementar esse vídeo é poder aproveitar um pouco melhor a parte síncrona, né? Se der certo, pode ser que aconteça mais vezes, eu espero conseguir fazer mais vezes, mas talvez, né, o tempo não permita isso. De toda forma, queria agradecer muito, né, você que chegou até o finalzinho aqui. Espero que tenha feito a leitura. Se não fez, por qualquer motivo, faça, porque essa leitura é minha. Né? A discussão que está aqui é a partir da minha leitura, pensando elementos próprios da organização, do do tempo, do conteúdo, do programa, do plano. Mas é muito mais rico quando essa discussão, ainda que enviesada nesse vídeo pela minha leitura particular, mas quando essa discussão se dá enriquecida pela perspectiva de 2, 3, 10 pessoas que leram esse texto. Né? Se todo mundo tiver condições de ler esse texto, assistir esse vídeo, o nosso encontro na próxima aula vai ficar muito enriquecido, com toda certeza. Eu espero muito que seja um momento importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado nessa disciplina e no curso de maneira geral. Pessoal, prazer imenso. Até a próxima.